Sempre fui o tipo estudiosa apaixonada pela natureza e por tudo que era verde desde muito jovem. Essa paixão profunda me impulsionou a me tornar uma engenheira ambiental, um trabalho que eu não apenas exercia, mas que vivia com cada fibra do meu ser. Minha vida era bastante rotineira, preenchida com o zumbido satisfatório da minha missão ecológica, até que conheci Marcos em uma festa de amigos. Ele era encantador, um pouco tímido, e tinha o sorriso mais caloroso que eu via em muito tempo. A sintonia foi instantânea, e antes que eu percebesse, estávamos namorando com a brisa do verão nos acariciando. Poucos meses depois, Marcos achou que era hora de eu conhecer sua família. Eu estava nervosa, mas também emocionada. Uma mistura de borboletas no estômago e antecipação. Mal sabia eu que aquela seria uma noite verdadeiramente intrigante. Dirigimos até uma casinha aconchegante e charmosa cercada por um jardim impecavelmente cuidado, onde rosas desabrochavam em tons vibrantes. Marcos tocou a campainha e uma mulher com um rosto gentil e olhos doces abriu a porta. Era Laura, a mãe de Marcos. Ela nos recebeu com um abraço que parecia capaz de aquecer os dias mais frios de inverno. Entrem, entrem. Ouvi falar tanto de você, Helena. Laura exclamou com entusiasmo, puxando-me para o aconchego do lar, onde o aroma de comida caseira pairava no ar. Ao entrarmos na sala de estar lá, estava ela, Júlia, esparramada no sofá, com um olhar que poderia congelar o próprio inferno. Ao lado dela, sentado em uma poltrona de couro, estava um homem mais velho, Ricardo, que me deu um aceno discreto e um sorriso tênue quase imperceptível. Júlia não se moveu apenas, me avaliou com um olhar frio e calculista. O jantar está quase pronto. Laura anunciou, quebrando a tensão palpável no ar como o estalo de um galho seco. Por que vocês não se sentam e conversam um pouco? Sentei-me ao lado de Marcos, que parecia alheio ao ar gélido que sua irmã emanava. Júlia finalmente falou, sua voz afiada, cortando a conversa fiada, como uma faca de corte preciso. Então você é a chama mais recente, hein? E engenheira? Do que mesmo? O tom de Júlia era desdenhoso. Suas palavras escorriam com um desprezo difícil de ignorar. Engenheira ambiental, corrigi suavemente, tentando manter minha voz firme e controlada. Eu trabalho com empresas industriais para garantir que elas atendam aos padrões ambientais, protegendo nosso planeta. Ricardo deu uma risada baixa, tentando aliviar o clima pesado. Deixa a moça em paz, Júlia. Precisamos de mais pessoas cuidando do planeta, não é mesmo? Júlia revirou os olhos, mas desviou o olhar de volta para o celular desinteressada, como se eu fosse apenas uma mosca insignificante. O jantar foi servido e Laura fez questão de que a conversa se mantivesse longe de quaisquer icebergs em potencial. Falamos sobre o tempo, o jardim florido e as deliciosas receitas de Laura. Qualquer coisa que fosse segura e pacífica. Após o jantar, Marcos e eu ajudamos a arrumar a mesa, enquanto Júlia desaparecia em outro cômodo com Ricardo, a seguindo logo em seguida. Laura se inclinou perto de mim enquanto lavávamos a louça. Não se importe com a Júlia, ela sussurrou, como se lesse meus pensamentos. Ela sempre foi um pouco dura na queda. Você causou uma ótima impressão, acredite em mim. Obrigada, Laura, agradeço, murmurei mais tranquilizada, mas ainda sentindo a pontada das palavras de Júlia. Na volta para casa, Marcos estava cheio de desculpas sinceras. Sinto muito por Júlia, ela é Júlia. Não leve para o lado pessoal. Eu assenti, embora parte de mim se perguntasse o quanto da hostilidade de Júlia eu teria que suportar. Mas olhando para Marcos, com seus olhos azuis sinceros, cheios de remorso, decidi que algumas batalhas valiam a pena ser travadas. Foi um ano turbulento com Marcos. Apesar dos percalços causados principalmente por sua irmã Júlia, nosso relacionamento havia se aprofundado em algo que eu não conseguia imaginar viver sem. Mas justamente quando começávamos a planejar nosso futuro juntos, a tragédia nos atingiu. Ricardo, o marido de Júlia, faleceu inesperadamente. O funeral foi um evento grandioso e sombrio. Júlia, velada e solene, desempenhou o papel da viúva em luto com perfeição. Algo em suas lágrimas parecia estranho para mim, como se ela estivesse encenando, mas mordi a língua, atribuindo isso aos meus sentimentos já tensos em relação a ela. Alguns meses depois, Marcos e eu decidimos que era hora de seguir em frente com nossas próprias vidas. Estávamos planejando um casamento simples, nada extravagante, apenas uma celebração íntima do nosso amor. Foi então que o drama se desenrolou como uma tempestade súbita em um dia de sol. Eu realmente acho que vocês deveriam esperar. Júlia irrompeu durante o que eu esperava que fosse um jantar familiar tranquilo em sua casa. Seus olhos eram ferozes, sua voz uma borda afiada cortando a calma da noite. Vocês não podem estar falando sério em celebrar quando eu ainda estou de luto. É desrespeitoso. É indecente. Marcos parecia surpreso, seu garfo a meio caminho da boca. Júlia, já se passaram 2 meses e estamos falando de algo pequeno. 2 meses.
Ela estalou batendo a palma da mão na mesa, fazendo os talheres chacoalharem. Meu marido está morto. Você acha que 2 meses parecem 2 meses para mim? Não haverá casamento até que 1 ano tenha passado e isso é final. Marcos, sempre o pacificador, tocou meu braço um pedido silencioso. Helena, talvez devêssemos considerar. São apenas mais alguns meses. O ambiente permaneceu carregado cada encontro com Júlia, um caminhar cuidadoso por um campo minado emocional. Marcos permanecia alheio às correntes subterrâneas, ou talvez ele escolhesse ser pensando que era a única maneira de manter a paz na família. 1 ano havia passado lentamente desde o funeral e Marcos e eu finalmente nos casamos. A cerimônia foi simples, apenas amigos íntimos e familiares em uma pequena capela no centro. A mãe de Marcos, Laura, estava radiante, transbordando de alegria por nós. Mas Júlia era outra história. Ela estava lá fisicamente, mas seus sorrisos eram forçados, seus olhos distantes. Pensei que fossem as memórias de seu falecido marido que a deixavam tão distraída. Após o casamento, Marcos e eu nos instalamos em um modesto apartamento alugado. Era aconchegante, preenchido com o riso e os planos de recém-casados, até que a realidade bateu à nossa porta com a notícia da doença de Laura. Foi súbita e grave. Ela estava acamada, seus membros fracos, e sofria de dores de cabeça excruciantes e dor nos rins. Sem muita discussão, Marcos sugeriu que deveríamos nos mudar para a casa da mãe. Ela precisa de nós, então arrumamos nossas vidas e nos mudamos para sua casa de infância para cuidar de Laura. Foi lá que eu realmente assumi o papel de cuidadora. Eu a banhava, penteava seus cabelos que estavam rareando assustadoramente e fazia o meu melhor para mantê-la confortável. Um dia, enquanto tentava desembaraçar seu cabelo fino, sugeri a Marcos. Marcos, talvez devêssemos considerar uma instituição de cuidados especializados. Eles poderiam lidar melhor com as necessidades médicas dela. Marcos hesitou, passando a mão pelos cabelos, visivelmente preocupado. Não sei, Helena. Júlia está realmente determinada a manter a mamãe aqui. Vamos tentar aguentar mais um pouco. As visitas de Júlia eram frequentes e geralmente terminavam em críticas mordazes. Certa tarde, ela invadiu a casa justo quando eu havia terminado de limpar a cozinha. Você chama isso de limpo. E que cheiro é esse? Não consegue cozinhar algo decente. Estou fazendo o meu melhor, Júlia. Não é como se eu tivesse alguma ajuda. Rebati, a frustração escorrendo em minha voz. Júlia bufou. Desculpas, você é apenas preguiçosa. E a pobre mamãe presa com sua cozinha e limpeza patéticas. Antes que eu pudesse responder, Marcos entrou, seu rosto tenso. Helena, apenas deixe para lá. Não vale a pena a discussão. Suas palavras me atingiram sempre rápido em defender sua irmã, nunca a mim. À medida que os dias se transformavam em semanas, a atmosfera em casa ficava pesada com tensões não ditas. Eu me via temendo as visitas de Júlia, o ar engrossando no momento em que ela entrava pela porta. Suas acusações eram implacáveis. Você a está negligenciando, olhe para ela e está definhando, e você apenas assiste. Júlia me atirava durante suas breves e tempestuosas visitas, e a cada vez Marcos ficava do lado dela. Helena talvez tente um pouco mais com a mamãe. Júlia pode ter razão, ele dizia, o que apenas jogava sal em minhas feridas abertas. Eu me sentia isolada, presa em uma casa onde meus esforços eram invisíveis e não apreciados. Conversas com Marcos sobre isso não levavam a lugar nenhum. Círculos de culpa que sempre terminavam com "minha irmã está certa". 2 meses nunca haviam passado tão lentamente. A saúde de Laura continuou a declinar apesar dos meus melhores esforços. E então, em uma manhã sombria, ela faleceu. A casa mergulhou em um silêncio ainda mais profundo do que a quietude que já vivíamos. Marcos estava devastado. Sua mãe tinha sido sua âncora, e agora que ela se fora, ele parecia à deriva, perdido em sua dor. O funeral foi um borrão de trajes pretos e pêsames sussurrados. Eu estava ao lado de Marcos, oferecendo o consolo que podia, mas a verdadeira tempestade se formou quando Júlia se aproximou de nós, perto da cova. Seu rosto estava distorcido, não apenas com o luto, mas com raiva. Você deveria ter feito mais. Ela sibilou baixinho, garantindo que só eu pudesse ouvir. Se você se importasse com ela metade do que se importa com suas malditas plantas, ela ainda estaria aqui. Senti uma pontada em suas palavras, a raiva misturando-se à minha tristeza. Júlia Laura precisava de cuidados profissionais, não apenas de nós, eu disse. Eu te avisei. Desculpas. Ela retrucou, sua voz afiada como uma faca. Você simplesmente não queria lidar com o fardo. Olhei para Marcos esperando apoio, mas seus olhos estavam fixos na terra recém-virada. Mais tarde, em casa, tentei falar com ele. Marcos, você ouviu o que sua irmã disse. Você sabe que não é verdade. Você precisa falar com ela, fazê-la entender. Marcos esfregou as têmporas, o peso de seu mundo gravado profundamente em sua testa. Helena, Júlia, é tudo o que me resta agora.
Ela está sofrendo. Não agite as coisas. Não consigo lidar com mais drama. No dia seguinte, enquanto eu limpava a escrivaninha de Laura, uma pasta de documentos médicos, chamou minha atenção. A curiosidade aguçada, comecei a ler. Os registros mostravam que há apenas 1 ano Laura estava com uma saúde notável para sua idade. No entanto, em 1 ano, seu corpo havia sucumbido a múltiplas falhas orgânicas. Era perturbador. Naquela noite eu toquei no assunto com Marcos. Você sabia que sua mãe estava completamente saudável há 1 ano e agora de repente todos os órgãos dela falharam? Marcos não levantou o olhar do jornal. Sim, isso acontece, Helena. Pessoas ficam doentes. Mas não te parece estranho? Pressionei esperando que ele visse a conexão. O marido da sua irmã, ele não morreu de algo semelhante. Marcos suspirou, sua paciência se esgotando. Ricardo tinha seus próprios problemas, Helena. Ele era mais velho e essas coisas são bastante comuns na idade dele. Mas os dois reclamaram de perda de cabelo antes de ficarem gravemente doentes. Isso não te parece estranho? Eu não consegui conter a frustração em minha voz. Marcos bateu o jornal na mesa olhando para mim. Você está começando a soar paranoica, Helena. Apenas pare, ok? Isso não é um romance de mistério. Isso é a vida real, e na vida real as pessoas ficam doentes e morrem sem que seja uma trama. Recuei atordoada por suas palavras duras. Eu só estou preocupada, Marcos. Há um padrão aqui que não podemos ignorar. Chega, Helena. Sua voz ressoou, ecoando pelas paredes. Minha irmã está certa. Você está apenas tentando encontrar culpa porque se sente culpada. Apenas pare com essas teorias loucas. Fiquei ali, as palavras me faltando enquanto o via sair furioso da sala. Sua rejeição às minhas preocupações doeu, mas também despertou uma resolução em mim. Algo estava errado e eu não poderia deixar passar, não importava o quanto isso irritasse Marcos. Tudo começou com um momento simples e aterrorizante. Acordei cedo uma manhã sentindo que algo não estava certo. Passando as mãos pelo cabelo como costumava fazer enquanto planejava meu dia, congelei mechas de cabelo saíram em minhas mãos. Não apenas fios, mas tufos inteiros. O pânico inundou-me enquanto eu os encarava, a realidade se instalando com uma clareza fria. Assustada incerta, marquei um exame de sangue no laboratório da empresa para a primeira oportunidade. Como engenheira ambiental, eu sabia um pouco sobre quais sintomas sinalizar, mas nada me preparou para os resultados. Vestígios de talho, um veneno de metal pesado foram encontrados em minha corrente sanguínea. Minha mente correu com as implicações. Alguém havia me envenenado. Mas quem? Mal contendo meu medo, abordei Marcos com os resultados mais tarde naquele dia. Marcos, olhe isso, eu disse entregando-lhe o relatório do laboratório. Há talho no meu sangue. Isso não é um acidente, alguém está fazendo isso. O rosto de Marcos se transformou de preocupação para incredulidade e depois para algo mais sombrio. Talho, Helena, isso é insano. Você está sugerindo que alguém da família... Sim, acho que alguém está tentando me envenenar. Eu o interrompi desesperada para que ele entendesse. E eu não sou a primeira, lembre-se da sua mãe. Lembre-se de Ricardo. Ele balançou a cabeça recuando, como se minhas palavras o empurrassem fisicamente. Você está perdendo a cabeça. Helena, você está vendo conspirações onde não há nenhuma. É como se estivesse obcecada. Enquanto discutíamos vozes elevadas e cheias de tensão, Júlia entrou. O momento não poderia ter sido pior. Ela ouviu o final da nossa conversa, seus olhos se estreitando enquanto ela juntava as peças da cena. Helena, você não trabalha em um laboratório com acesso a todos os tipos de produtos químicos. A voz de Júlia era fria, calculista. Talvez você tenha trazido algum do seu trabalho para casa. Talvez você seja a que está envenenando as pessoas. Olhei para ela horrorizada. O que não eu estou sendo envenenada? Júlia, por que eu faria isso comigo mesma? Marcos se virou para me olhar, sua expressão endurecendo. Eu não consigo mais, Helena. Não consigo confiar em você. Você está falando sobre envenenamento e tudo o que vejo é paranoia. Eu quero o divórcio. As palavras me atingiram como um golpe. Marcos, você não pode estar falando sério. Precisamos resolver isso juntos. Mas ele já estava se afastando, sua decisão tomada. O sorriso de Júlia era como uma volta da vitória. Você o ouviu, Helena. Arrume suas coisas e saia. Não precisamos de mais do seu drama aqui. Quebrada. Voltei para o nosso quarto, minhas mãos tremendo enquanto arrumava cada camisa dobrada, cada foto colocada de volta nas caixas. Parecia que eu estava apagando uma parte da minha vida. A cada item eu me sentia mais isolada, mais abandonada. À noite, meu carro estava carregado com as últimas coisas. Olhei para a casa, um lugar que havia sido meu lar preenchido com sonhos e depois pesadelos. O peso do que eu estava deixando para trás e o medo do desconhecido à frente me oprimiram. Instalei-me em um pequeno apartamento perto do meu trabalho. Enquanto desempacotava meus poucos pertences, a necessidade de respostas queimava mais forte do que nunca. Espalhei todas as informações que tinha resultados de laboratório, registros médicos, conversas.
tudo apontando para uma conclusão arrepiante. Júlia havia envenenado seu marido, depois sua mãe, e tentara o mesmo comigo. Determinada a ir até o fim, entrei em contato com um detetive particular, alguém com uma sólida reputação por investigar a fundo sem levantar suspeitas. Encontrei-o em uma cafeteria com pouca luz no centro da cidade, onde entreguei todas as evidências que havia reunido. Preciso saber tudo sobre as atividades recentes dela, a situação financeira, tudo. Eu disse a ele, minha voz baixa, mas firme. O PI, um homem grisalho com olhos astutos, assentiu lentamente. Vou cuidar disso. Isso parece sério, e se suas suspeitas estiverem corretas, você está lidando com um indivíduo perigoso. 2 semanas tensas se passaram antes que eu recebesse notícias dele. Nos encontramos novamente na mesma cafeteria onde ele me apresentou suas descobertas. Sua cunhada está em apuros. Ele começou seu tom grave. Ela gastou todo o dinheiro da herança de seu falecido marido e agora está afundada em dívidas. Inclinei-me para a frente, minhas mãos cerradas firmemente em torno da minha xícara de café. Há alguma chance de ela estar mirando no irmão agora por ganho financeiro. Ele esfregou o queixo pensativamente. É possível. Pessoas como ela não param até conseguirem o que querem. Ela é uma psicopata clássica, sem remorso, apenas objetivos. O PI então deslizou uma pasta sobre a mesa para mim. Aconselho você a levar isso à polícia. Ela é perigosa e isso é maior do que apenas uma disputa familiar. Assenti absorvendo seu conselho, mas algo dentro de mim resistiu à ideia de recuar. Obrigada, vou considerar, mas primeiro preciso tentar lidar com isso do meu jeito. Preciso expô-la, fazê-la enfrentar suas ações. Impulsionada pela necessidade de proteger, não apenas a mim, mas também Marcos, apesar de seus sentimentos atuais em relação a mim, tomei uma decisão. Peguei meu telefone e disquei o número de Marcos, meu coração batendo forte enquanto ele tocava. Marcos, sou eu, Helena. Precisamos conversar. É importante. Eu disse assim que ele atendeu, tentando manter minha voz firme. Houve uma pausa, uma hesitação, depois um suspiro pesado. Tudo bem, Helena. Venha amanhã de manhã. Conversaremos então. Desligando, senti uma mistura de alívio e pavor iminente. Esta era a minha chance, talvez a última, de consertar as coisas, ou pelo menos tentar. No dia seguinte voltei para casa. O caminho familiar agora estava carregado com uma mistura de nostalgia e amarga antecipação. Estacionei do lado de fora, aproveitando um momento no silêncio do meu carro para organizar meus pensamentos. Com um último olhar no retrovisor, saí do carro e caminhei em direção à casa, cada passo pesado, com o peso do confronto iminente. Entrar na casa de Marcos parecia surreal, como caminhar no cenário de uma tragédia grega, onde eu antes sabia minhas falas, mas as havia esquecido. O ar estava denso com tensão e o calor do verão fazia cada respiração parecer mais pesada do que a última. Marcos gesticulou em direção à mesa da cozinha, onde uma jarra de limonada gelada repousava com a condensação escorrendo pela sua superfície de vidro. Está quente lá fora, né? Aqui tome um pouco de limonada antes de começarmos, disse Marcos, servindo um copo e deslizando-o para mim. Obrigada, murmurei pegando o copo. A bebida gelada era refrescante, empurrando momentaneamente o confronto iminente para o fundo da minha mente. Tomei alguns goles, saboreando o frescor, mas em poucos minutos uma dor aguda e retorcida surgiu em meu estômago, incessante e implacável. Resfoleguei colocando o copo com um barulho. Marcos, algo não está certo. Meu estômago. Dói muito. Marcos, confuso e preocupado, veio para o meu lado. O que está errado? De onde veio essa limonada? A Júlia a fez antes de sair. Marcos respondeu, sua testa franzida. Helena, o que está acontecendo? Tentei firmar minha voz no quarto, inclinando perigosamente. Marcos, a limonada está envenenada. Sua irmã, ela está tentando nos matar. Pela herança, precisamos ligar para a emergência agora. Desabei no chão, os azulejos frios em contraste brusco com o calor que ruborizava meu rosto. Naquele instante, a porta da frente se abriu e Júlia entrou, seu timing tão impecável quanto sinistro. Ela congelou, avaliando a cena, eu no chão e Marcos ao meu lado, o telefone na mão. O que é isso agora, Helena? Que drama você está armando? A voz de Júlia era afiada, cortando o ar denso. Marcos, conflitante, mas urgente, a ignorou. Estou chamando uma ambulância. Algo está errado com a Helena. Júlia riu, um som frio e horripilante. Ah, por favor, ela está apenas atuando. Olhe para ela, sempre a vítima. Tentei falar para avisar Marcos novamente, mas minha voz era apenas um sussurro abafada pelas acusações de Júlia. Ela está mentindo, Marcos. Ela está tentando me incriminar. Não caia nessa. Marcos hesitou, seu telefone pairando no ar. Aquele momento de dúvida foi tudo o que Júlia precisou. Enquanto ele se virava para pegar uma compressa fria na cozinha para me ajudar, Júlia se inclinou, sua voz um sibilo venenoso que só eu podia ouvir. Acabou para você. Em algumas horas você estará morta e então será a vez dele. Tudo isso...
Tudo isso será meu. Suas palavras foram as últimas que ouvi antes que a escuridão me envolvesse. Acordei no hospital, o branco estéril do quarto me cegando após dias perdida na escuridão. Minha garganta estava seca, meu corpo doía, mas eu estava viva. Enquanto tentava juntar as peças de como vim parar ali, a porta do meu quarto rangeu e 2 policiais entraram, seus rostos severos, mas não cruéis. Aproximaram-se da minha cama. Senhora Silva, você acordou. Ficamos felizes em vê-la se recuperando. Um dos policiais começou. Estamos aqui porque seu detetive particular nos contatou. Ele nos informou de tudo. Assenti minha mente ainda turva. Sim, o detetive. Eu o contratei para investigar minha cunhada. O outro policial puxou uma cadeira. Ele fez um trabalho minucioso, senhora. Com base nas informações dele, prendemos sua cunhada. Também exumamos os corpos do marido dela e da sua sogra. Os exames confirmaram que eles foram envenenados com talho, assim como o que foi encontrado em seu sistema. O quarto girou um pouco a cada palavra. Júlia fez isso. Minha voz mal passava de um sussurro. Sim, e ela tentou impedir seu marido de chamar a ambulância, mas ele ligou e isso provavelmente salvou sua vida, explicou o primeiro policial. Suas palavras afundaram lentamente. Marcos havia ligado para a ambulância. Apesar de tudo, ele havia me salvado no final. Sua cunhada está enfrentando acusações por duplo homicídio premeditado e tentativa de homicídio, continuou o segundo policial. Ela está sob custódia agora e não fará mal a mais ninguém. O alívio era palpável, mas foi ofuscado pela traição e pelo horror do que havia acontecido. Foi somente quando os policiais saíram desejando-me uma rápida recuperação que as lágrimas vieram. Lágrimas pela vida que eu pensei ter, pela família que eu pensei ser minha. Semanas depois, Marcos me visitou. Eu estava mais forte então, sentada na cama, o veneno expulso do meu sistema, mas não da minha mente. Ele parecia exausto à culpa, gravando linhas profundas ao redor de seus olhos. Helena, eu não consigo expressar o quanto sinto muito. Eu deveria ter acreditado em você. Ele gaguejou, incapaz de me encarar. É tarde demais para desculpas, Marcos. Sua irmã quase me matou. E por muito tempo você escolheu acreditar nela, em vez de em sua esposa. Eu disse minha voz firme, apesar da emoção que sentia. Eu sei e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Mas ela confessou Helena no julgamento, ela admitiu tudo, até se gabou disso. Ela disse que teria me matado também se não fosse por você. Absorvi suas palavras, as últimas peças da traição de Júlia se encaixando. E agora? Eu perguntei, meu coração batendo pesadamente. Ela foi sentenciada à prisão perpétua e há uma ordem de compensação. Ela tem que pagar todas as suas despesas médicas, a terapia, que você precisará tudo. Marcos se aproximou suas mãos, estendendo-se e depois recuando. Helena, podemos recomeçar? Você pode me perdoar. Olhei para ele, realmente olhei para ele, vendo o homem com quem me casei e o estranho que ele se tornou. Eu não posso, Marcos. Você não apenas quebrou minha confiança, você a escolheu em vez de mim quando eu estava lutando por nossas vidas. Preciso me curar e não consigo fazer isso com você. Marcos assentiu, lágrimas nos olhos, enquanto se levantava para ir embora. Eu sempre vou amar você, Helena. Sinto muito que tenhamos chegado a isso. Enquanto ele saía, senti um peso se levantar ligeiramente. Não era perdão ainda, não, mas era um passo para fechar um capítulo doloroso. Agora vivo sozinha, meus dias preenchidos com recuperação e reflexão. A dor e a traição às vezes parecem sombras, à beira da minha mente, ameaçando me oprimir. Mas a cada dia, fico mais forte, mais determinada a reconstruir a vida que quase me foi roubada. Confie em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Não ignore os sinais de alerta, especialmente quando se trata de pessoas próximas. Aparências enganam. Nem todos os que parecem inocentes ou familiares são dignos de confiança. A maldade pode se esconder sob a máscara da normalidade. Priorize sua saúde e bem-estar. Em situações de abuso ou negligência, sua própria segurança e saúde devem ser sua prioridade máxima. Busque ajuda profissional. Em casos de suspeita de crimes ou abuso, é crucial procurar a ajuda de autoridades e profissionais especializados. O perdão é um processo pessoal. Não há um cronograma para o perdão. E é importante reconhecer que nem toda traição pode ser superada. Priorize sua própria cura. Conte-nos sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias emocionantes e lições de vida.